Boa noite, aqui! Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos. E hoje nós vamos ter uma programação diferente de todas. Nós vamos ter o nosso Talk Show! Aleluia! Isso mesmo, gente. E hoje nós vamos receber alguns convidados especiais. E nós vamos receber um convidado de honra, o nosso primeiro convidado a subir aqui, que é os nossos pastores, líderes do Restart, pastor Edmar e pastora Pauline. Nossos convidados de honra. Também nessa noite nós vamos receber também o pastor Fred e a pastora Fran. Sejam bem-vindos no nosso Talk Show essa quinta-feira. Nessa noite nós vamos falar sobre segundo casamento. Vai ser um bate-papo muito gostoso. E nós também queremos convidar para participar do nosso Talk Show dessa noite o irmão Ademar e Juliana. Vem para cá, que hoje vai ser uma bênção. Queridos, hoje o bate-papo vai ser um bate-papo muito gostoso. Nós vamos falar sobre segundo casamento. E vai ser um bate-papo daqueles, né? Que os nossos convidados são muito especiais hoje e especialistas no assunto. E eu creio que esse Talk Show vai edificar bastante a sua vida. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Pessoal, nós vamos também disponibilizar um QR Code para vocês fazerem a pergunta de vocês ao vivo. Então nós queremos muita interação. Se você tem alguma pergunta específica para fazer aqui, eu tenho certeza que os nossos convidados vão responder e esclarecer muitas coisas nessa noite. Tá bom? Então nós queremos já disponibilizar, né, o nosso QR Code. Queremos primeiro queremos que se apresente, né, aos nossos convidados. Vamos começar com os nossos pastores, né? Pastor Edmar e pastora Pauliana. Eu sei que já são conhecidos, mas a gente quer que se apresente, porque tem muita gente nova aqui hoje. Não é verdade? Vamos lá? Pastor Edmar e pastora Pauliana. Então tá, né? É sempre bom estar aqui longe com vocês e falar sobre esse assunto. É um assunto que mexe com a gente. Falar sobre esse segundo casamento é algo que mexe com a gente, porque nós vivemos isso na prática. E não tem nada melhor do que a gente poder falar um pouco daquilo que Deus fez na vida da gente. Para quem não sabe, eu tive o meu casamento de 21 anos, já era pastor, passei por divórcio. E agora tenho a graça do Senhor, a bênção do Senhor, está casado há 9 anos com essa mulher linda que é a Pauliana do Senhor. Graças a Deus. Eu sou a Pauliana, do Edmar. E para mim é Edmar, é pastor Edmar, né, gente? Eu fui casada há 10 anos. Tive um filho desse relacionamento, que é a Helena. Fiquei 6 anos divorciada. Depois, na igreja, conheci o meu esposo. Que não estava tão lindo como ele está agora, mas ele conquistou. Que bom. Gente, antes do pastor Fred e a pastora Fran se apresentar, nós acabamos de colocar aqui o nosso QR Code para você já escanear e já preparar o seu celular para compartilhar esses convidados de perguntas. Eu sei que Deus vai nos edificar muito através de cada esclarecimento, tá bom? Pastor Fred, Só para o pessoal saber, esse QR Code você vai mandar a sua pergunta, tá? Ele não vem para a gente, não vai para o Gabriel. Esse número, tá? Você não vai ser identificado. A pessoa passa a sua pergunta sem a sua identificação. Então a gente não sabe que a pergunta para nós é anônimo, tá bom? Então fique à vontade. Logo depois que você faz a pergunta, a pessoa vai pegar essa pergunta e mandar. Se você quiser apagar a sua pergunta, tá tudo certo, tá bom? Para que você fique à vontade. Mas também vai ter a oportunidade de você fazer a pergunta aí do seu lugar, ok? uau, isso mesmo, gente. Pastor Fred e pastora Fran, se apresente para nós. Graça e paz, igreja. Assim como dito, o pastor Fred. Meu primeiro casamento, fiquei casado por 5 anos, onde tenho 2 filhos homens, né? Não era pastor,
em virar pastor depois dessa bênção aqui na minha vida, né? E hoje, 7 anos de casado, indo para 8 anos de casado. Senhor, graças a Deus. Pastora Fran, eu fui casada durante 10 anos, tive um filho, né, Estevão, desse relacionamento, e quando me posicionei em Cristo, Deus também me deu um grande nome de Deus. Amém? É isso. Aleluia. Irmão Ademar e Juliana, se presente para nós. Boa noite, graças a paz. Meu nome é Ademar, sou Ademar e Juliana. Fiquei casado no meu primeiro casamento há 19 anos. E estou aqui agora casado, vai fazer 4 meses, muito feliz porque o Senhor me deu uma grande mulher de Deus para caminhar comigo nessa segunda jornada. Eu sou Juliana Ademar, fui casada por 21 anos, fiquei viúva em 2022, tenho 2 filhas, e exatamente 1 ano e 1 mês depois que essa menina faleceu, eu conheci o Ademar. E eu sou filha de resgate. Eu passei por aqui hoje, frequento a videira, porque ele é de lá, mas sou filha do resgate no processo de cura, de restauração, de resgate da identidade da Juliana, que ficou perdida ao longo de 21 anos de casamento, foi restaurada aqui nesse lugar. Então, estou muito grata a Deus por estar aqui falando desse lugar. Processo passeio e que eu estou vivendo hoje, que é um milagre e um propósito do Senhor nas nossas vidas. E nós vamos começar o nosso talk show com uma pergunta quente para vocês. E essa pergunta é uma pergunta que muitas pessoas aqui do Resgate querem saber. Vamos lá? Primeira pergunta então, que é anônima, a gente não sabe o que é, mas aqui já chegaram várias perguntas para nós com o mesmo sentido. E uma que nós selecionamos diz o seguinte: por que o segundo casamento é tão difícil quando se tem filhos? E qual é a posição de uma mãe que tem filhos, precisa ter quando conhece alguém? Temos várias perguntas sobre alguém que tem filhos, casais que tem filhos que querem conversar. Realmente é um desafio, gente. Meu filho tem 16 anos hoje, mas eu conheci o Fred, ele estava com 7, né? Os meninos dele também eram novinhos, com 4, 3, 2 e 4. Então, era aquela questão de a gente tentar remediar, trazer paz para o lar, e não existia, né? Eles meio que se engalfinhavam, colocavam um contra o outro. Então, a gente foi tentando entender a estação de cada um, né? Ocorre, né, que são ciúmes. Do lado do Estevão foi um pouco mais difícil, porque o Estevão, meu filho, ele sempre morou conosco, né, desde a separação. Os dois não. Então, às vezes, rola essa rixa, poxa, meu pai gosta mais do Estevão que de nós dois, né? Então, para eles virem para a gente, é muito complicado, porque era final de semana, final de semana que eles vinham para a gente, tentando fazer toda aquela ponte, construir um relacionamento que do outro lado não existia, né? Então os meninos eles vinham blindados, né? Tipo, você não é minha mãe, eu não quero você não é meu irmão. E para a gente desconstruir isso realmente é joelho no chão, é muita oração e é desafio. Mas a gente vence porque eles vão crescendo, né? O que nós podemos hoje, como maduros na fé, é fazer eles entenderem, né, que Deus tem um plano novo, que Deus fez novamente e que isso é benefício para eles, e fazer eles entenderem, porque hoje a falta de maturidade faz isso. Pai esquece filho, né? Filhos esquecem pai por falta dessa
responsabilidade, porque acha, a maioria, né, que se casam, né, não fala dentro da igreja, mas no mundo, eles se casam e acham que o casamento é para si, e não se esquecem, né, que tem filhos. E a gente que está endereçado, né, nós precisamos, né, de fazer essa ponte, nós precisamos de manter esse relacionamento muito firme com os nossos filhos, cuidá-los, mas é difícil, gente, não é fácil. Até hoje nós é desafio em cima de desafio, vencendo gigantes atrás de gigantes, mas Deus tem graça. Queria só complementar no que diz respeito, então, a antes desse casamento, né? Antes de você começar um relacionamento. Porque o que a gente percebe quando dá certo é que, principalmente os homens, né? Já que as mulheres trazem essa questão dos filhos, porque normalmente os filhos ficam mais com as mães, não é verdade? Então, o que acontece? Eu acho que o grande quê da questão é a conversa entre as pessoas que estão ali começando um relacionamento ou pretendendo um relacionamento, onde precisa ficar muito claro, principalmente para nós homens, que os filhos dessa nova companheira, dessa esposa, são os nossos filhos também. Talvez a gente não tenha o privilégio, a patente, vamos dizer assim, de ter um filho desse nos chamando de pai. Talvez vai ser tio, né? Talvez vai ser um outro nome, mas é importante. Desde quando eu conheci a Fran, ok, no meu caso eu já era pai, eu tinha 2 filhos, mas o que é importante, o homem, também a mulher, é determinar: o seu filho é o meu filho a partir de agora. Eu recebo o seu filho do mesmo jeito que eu recebo o meu. Agora, é idêntico, gente? Não. Como é que você constrói isso? No dia a dia, porque esse amor é uma decisão. Então, o meu filho está no cantinho, no Estevam, com 16 anos, mas desde os 6 anos eu estou falando: eu te amo cada vez mais. Quantas vezes no chuveiro eu chorava e falava: Senhor, eu não amo esse menino, eu ainda não amo esse menino, trabalha no meu coração. E Deus ia trabalhando, e hoje eu olho para ele e falo: meu filho, eu te amo e estou com você até o último dia. É assim que tem que ser, igreja. Bom, por que é tão difícil o seu casamento com filhos? Porque todo homem e toda mulher, eles querem proteger os filhos. E aí vai para o relacionamento, a primeira coisa que se pergunta é: será que ele vai gostar do meu filho? Será que ela vai gostar do meu filho, do meu filho? O diálogo é o segredo para isso. A conversa é o segredo para dar certo. Diferentemente deles, em casa foi um pouco diferente, né? Nós de cara vimos que os meninos fizeram muito bem, principalmente o Caleb e o Adriano, né? Eles se chamam de irmãos, então eles agregaram a Laura nesse pacote também, que não era mais velho, né? Vim morar com a gente mais tarde, e eles conseguiram se dar bem, logo de cara. Então cada caso é um caso, vai ser diferente. Eu achei ótimo essa possibilidade, porque os 3 casais têm filhos, né? Cada um de um jeito. Isso é importante para a gente olhar, certo? Então, para você que é mãe, por exemplo, ou tem uma filha, qual é a preocupação? Será que o senhor não vai usar a minha filha? Porque se vê muito isso hoje. Então, conheça a pessoa com quem você vai se relacionar. Converse bastante, ao invés de perder tempo em ir para a cama, converse bastante. Ganhe tempo, invista tempo em conversar. Porque às vezes pensa: vou começar a namorar, então eu vou para a cama logo para experimentar, para ver se dá certo. Se der certo, já sei. Você não vai comprando um carro, você vai ter um casamento, não é chegar. Então, invista o seu tempo em quê? Em descobrir quais são as intenções desse cara, desse homem. É mais, não é regra, mas no geral é mais difícil uma mulher amar um filho que não é dela do que um homem. Mas por que, pastor? Porque a mulher gera o amor. O homem, ele planta a semente do amor. Por isso a ordem de Deus para o homem é amar. A mulher tem facilidade de amar porque ela gera. Amar o filho de outra mulher não é fácil. Para o homem é um pouco mais fácil. Não é regra, mas é o que normalmente acontece. Então, quando a gente lida com essa situação, é melhor a gente lidar antes. Por quê? Uma pessoa falou para mim esses dias: eu só
se o seu filho me aceitar. E aí, quando ele começou a conversar com ele, no meio de dois, foi conversar com o filho aceitou ele como marido da mãe. Ainda não como pai, mas como marido da mãe, começaram a namorar. Hoje ele se apresenta, porque ele é meu pai, está aqui no nosso meio, está na Palestina. São crises da Palestina, eu não vou por isso. Então, converse, pode dar certo? Pode. É mais difícil, porque são filhos de outras pessoas. E ainda tem problema. Como é que eu vou lidar com o filho do outro ou da outra? Como é que eu vou tratar? A minha dica para você que é homem, coloque o seu dedo no chão. Se você tem filho, diga: Senhor, coloque amor no meu coração pelos filhos dela. E coloque amor no coração dela como eu amo os filhos dela. Porque a sua obrigação como homem é amar. Essa é a ordem de Deus. Sacerdote do lar, eu que amo. Mas eu vou amar a esposa. Ele amar só ela, você vê o que vai acontecer. Você vai ficar chapando dele. Porque para ela é importante o filho. Foi assim que eu fiz. E hoje, os nossos filhos nos consideram como pais. Pode não chamar de pai e mãe, mas nos consideram como carinho e respeito. Isso para a gente é um grande presente. Bom? Eu vou tocar um ponto que ninguém tocou a respeito de respeitar a autoridade. Como que foi em casa? Como a mais nova tinha 9 anos e a mais velha tinha 18, ela tinha 18 na época que a gente casou, então já estavam totalmente formados, Dizem que a criança com 5 anos de idade já tem o seu psíquico já formado. Então o que a gente acordou? Porque tudo é acordo, tudo é diálogo. Ninguém pode dar autoridade a ninguém. Os filhos do Edmar, a gente teve mais dificuldade. Por quê? Porque lá no passado ele errou. E a gente abre isso porque é para vocês não errarem. No primeiro casamento, ele tirou a autoridade da mãe para dar as crianças. E ele tem uma consequência até hoje disso. Por mais que hoje a gente não aceite isso, o que eu falo em casa é lei, o que ele fala é lei, ele tem consequências disso, porque a gente tem problemas. Eles têm problema com a autoridade, até hoje não fazem isso. Principalmente a hora que ela estava com 18 anos, ela estava com 12. Mas o que a gente precisa entender, olha, o nosso acordo é esse. Na frente deles, ninguém pode dar acordo. Eu posso até mudar de opinião, mudo. Como o Edmar fazia. Ele ainda queria fazer alguma coisa e ela já sabia que a resposta era não. Ela vinha, pedia para ele olhava para mim e falava: olha só, a menina hoje fez isso, fez aquilo, o que você acha? Eu falava um pouco mais tarde na casa da amiga. Eu estava morrendo de raiva. Só que já tinha falado para ela que eu vou me convencer. Entendeu? Então isso acabava ganhando a confiança, ela ganhava a confiança dele. Ele ganhava a confiança dela, aliás. Então a gente tinha mais ou menos esses acordos, entendeu? Entre nós. Deu para vocês entenderem ou não? Então assim, por que isso é importante? Nossa, porque eu não consigo com a minha mãe, eu vou lá e ele negocia para mim. Ou ele vai lá e intercede por mim. Isso é importante. E acabava que, de certa forma, eu tinha mais tolerância com o Caleb e o Edmar tinha mais tolerância com a Milena. Porque a gente tem que negociar isso. Porque, gente, vamos ser sinceros, a gente tem pais, a gente casa com pais. Mas se os nossos filhos têm pais, cada metade do caminho derrotado. É assim, uma beleza, sempre foi. Então a gente fazia isso, e sempre deu certo, né, irmão? A respeito da oração do meio, a mesma coisa, os 10 hoje já falou, eu vou repetir. Senhor, todo dia coloca a mão no meu coração de mãe por eles. Porque não é fácil você amar quem você não gerou. Não é fácil você amar. O Caleb nunca se levantou contra mim em relação ao nosso casamento, mas agora sim, foi muito difícil. Foram muitos anos para ela aceitar, entendeu? Mas hoje ela mesma fala: eu quero casar, eu quero ter um casamento como o da Paulina com meu pai. Mas isso eu joelho no chão.
eu tive que literalmente perdoá-la, porque ela fez sucessivas armadilhas, digamos assim, para poder me prejudicar. Mas uma mentira também, se a verdade sem manifesto, né? Então a família dele acabou vendo realmente que era mentira dela. Eu não tenho problema de falar isso, ela mesmo fala isso, né, que aconteceu no passado, mas a gente conseguiu vencer. Mas nós precisamos entender o seguinte: quem é a madura da relação? Somos nós. É o homem e a mulher. Eles têm que aprender conosco, não é a gente competir com eles. O pior caminho é o caminho da competição. Vale a pena repetir, nós tínhamos um acordo. Por mais que a minha filha tenha criado um sério problema, nós tínhamos um acordo. E ela só esperava que isso era caro, né? Então, isso que ela falou era muito verdade. Esse acordo entre nós precisava ter sido feito quando? Lá atrás, no namoro. E é o que acontece até hoje. Realmente foi falado, no meu caso, eu não tinha filho. Filho adotivo que trabalha comigo, mas não mora comigo. Então, quando eu me casei, eu não tinha filho. Porque, assim, eu acredito que cada pessoa que for se relacionar com outra, ela vai ser direcionada pelo Senhor. Porque cada um dos casamentos, nós pedimos direção de Deus para que nós pudéssemos encontrar outra pessoa, né, e que outra pessoa pudesse nos encontrar. E no caso meu e da minha esposa, ela tem 2 filhas, que agora são as minhas filhas, né? Por quê? Porque quando eu fui casar com ela, eu não fui casar somente com ela. Eu fui pedir e conversar com as filhas para saber qual que era a opinião delas ao meu respeito. Porque é muito importante entrar pela porta e não pela janela, né? Então, naquele momento, eu fui bem recepcionado. Então, da mesma forma que eu fui recepcionado bem por elas, eu abracei e amei elas também e trouxe elas para perto de mim. Então, eu sempre procurei aproximar delas, bem procurado, né? Com o tempo, mas nós temos uma ótima convivência dentro de casa. Realmente nesse sentido nós somos muito agraciados. Eu, porque confesso que tive uma oração respondida. A minha filha fala que eu fui muito egoísta porque eu orava e pedia para o Senhor que o meu futuro marido não tivesse filhos. E ele me respondeu. E a minha filha fala: você é muito egoísta, você quer que ele nos aceite ou você não quer o filho dele? Não sei porquê, o Senhor resolveu me atender. Mas, do lado de cá, nós até conversamos sobre isso semana passada, quanto Deus nos abençoou. Porque as meninas tiveram uma receptividade muito grande para concordar. Eu tinha um certo receio, porque ele viria morar conosco, né? Era muito mais fácil ele vir do que a gente se deslocar, né? Os 3, com uma estrutura já formada, muito mais fácil ele vir. E meu receio era: eu vou tirar a liberdade das meninas, né? Elas andam do jeito que querem dentro de casa, né? Elas circulam, né, livremente pela casa, será que isso vai tolir a liberdade delas? E muito pelo contrário. Elas se sentem muito à vontade com a presença dele em casa. Nunca tivemos nenhum atrito, nenhuma dificuldade. Elas, quando ele não vem almoçar, elas sempre perguntam: cadê o Leonardo? Não vem almoçar? Então, a presença dele em casa fez muito bem para elas. Então, nesse quesito, a nossa experiência foi um pouco diferente, mas é algo que pode também acontecer, né, com vocês, uma experiência como a nossa. Nós não tivemos dificuldade nem problema nenhum da adaptação dele para com as minhas filhas. Está. E que isso? Está demais, não tá? Nosso talk show. Pessoal, enquanto eles falam, você pode mandar a sua pergunta aqui através do nosso QR Code e participar do nosso talk show aqui ao vivo. Agora, se alguém tiver a coragem de levantar a mão aqui e querer participar ao vivo também, a gente pode estar respondendo as perguntas também. Aqui é do nosso lado esquerdo.
pergunta. E hoje nós vamos ter mais uma pergunta aqui, e essa pergunta aqui é bem polêmica. Vamos lá. Como lidar com a ex ou o ex do meu cônjuge, quando se tem filhos? E esses ex estão dando trabalho, hein? A pergunta é direcionada para o pastor Fran e o pastor Fred. Eu acho que aonde tem respeito tem tudo, né, gente? Aonde tem respeito as coisas facilitam. E antes de casar com a Fran, até então na igreja que eu frequentava, participei de um retiro de homens. E nesse retiro teve uma palavra voltada para o perdão. E naquele dia o Espírito Santo falou para mim: você vai ligar para a mãe dos meninos, você vai ligar para o novo namorado dela, para o novo relacionamento, e você vai ligar também para o ex-marido da sua pretendente. Nós íamos casar 14 de novembro, isso é no início de novembro. Você tem noção? O Espírito Santo está brincando. Não. Na hora que a gente vai voltando até chegar em casa, esse negócio passou. E não passou. Então eu liguei, e tanto a resposta do novo namorado e a marido dos meus filhos, como do ex-marido, falou assim: eu nunca esperava uma ligação como essa. Porque para eu falava que eu me perdoava, liberava perdão, que eu estava iniciando a minha vida e que eu desejava mesmo para eles. Para o outro, só para vocês terem noção, no meu caso, eu recebi um pedido de divórcio. No caso da Fran, depois de 10 anos, ela pediu o divórcio. Então, no caso dela, quando eu liguei para o ex-marido dela, eu fiz sincero. Eu falei: olha, eu creio que você ainda tem esperança, mas a gente tomou uma decisão. Nós vamos dar sequência a partir de agora. Talvez não era que você queria ouvir, mas eu quero ter um bom relacionamento com você, até porque o seu filho deve morar comigo. E eu quero tratar muito bem o seu filho. Então, nesse pontapé inicial, é que depois, mais ou menos de 2 anos, para vocês terem ideia, quando eu fui buscar o meu filho no colégio, o pai dele me liga e falou assim: você vai lá no colégio de à tarde? Eu falei: vou. Falou: queria falar com você lá. Eita, segura. Né? Essa conversa aqui está mal fechada, eu estou entendendo. Estou aqui, né? Guardado aqui. Mas ele olha para mim e fala assim: hoje eu vim aqui para te agradecer. Toda vez que meu filho está comigo, ele fala muito bem com você. Eu tenho visto as atitudes do meu filho no dia a dia, como ele tem crescido, o comportamento dele, o caráter que está sendo formado dele. Eu, como pai, eu queria te agradecer. Frente ao rapaz que casou com a mãe dos meus filhos, não tem muito tempo, foi agora outubro do ano passado, nós os procuramos. Já procuramos 3 vezes, mas dessa vez foi diferente. Porque quando ele casou com a mãe dos meus filhos, ele falou: os seus filhos não são responsabilidade minha. Você continua sendo pai, eu não entro em nada. Só que isso fez mal para os meus filhos. Porque meus filhos, de alguma forma, eles foram rejeitados, eles foram colocados de lado. Isso fez muito mal para os meus filhos. E durante 7 anos eles sofreram em relação a isso. Só que o meu orgulho falava mais alto. Tem que chamar ele de pai. O pai é só eu. Só que ano passado o Espírito Santo me perdoou. Eu falei: esses meninos também, quando estiverem lá, precisam de um homem para poder ajudar eles. Então eu marquei com eles, fui lá no apartamento deles e falei: olha, a partir de hoje eu te abençoo. Primeiramente, peço perdão por todos esses anos onde eu fui omisso, onde eu fui orgulhoso. Te peço perdão porque o ambiente na tua casa poderia estar sendo melhor se você tivesse essa posição frente aos seus filhos. Mas há um recomeço, gente. Deus é um Deus de recomeço. E eu olhei para aquele irmão e falei assim: eu te abençoo. Seja pai dos meus filhos quando eles estiverem aqui, porque isso vai fazer muito bem para eles. Amém? E assim está sendo construída a história. Difícil, né? Não é aquela musiquinha, não. Agora é só vitória. Agora, muita dificuldade.
mesmo. Vamos devagar. O importante é o fim das coisas, é como elas terminam. Amém? Aleluia. Que isso, gente? Esse negócio de ter um filho, a questão do filho é uma das perguntas mais feitas aqui. Nós vemos, pastor, a preocupação em relação aos filhos. Mas vamos lá para a próxima pergunta. Nós queremos, aliás, abrir aqui. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta aqui ao vivo? Alguém quer se expor, fazer alguma pergunta? Só levantar a mão que a gente vai para você. Se você não tem coragem ou é alguma pergunta um pouco difícil, é só você entrar aqui no nosso chat e mandar a sua pergunta. Eu quero Irmã, eu estou com o microfone para oferecer para vocês, mas eu vim aqui para fazer uma pergunta que me incomoda. Uau, muito. Vamos lá. Eu estava na aula de teologia, mas isso realmente tem tirado minha paz. E está aqui em Mateus 19, versículo 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Eu, assim como a irmã, foi eu que pedi o divórcio. E eu ainda tenho lutado muito, já tem 5 anos, mas eu tenho pedido muito direção de Deus para eu me sentir perdoada. Porque não é um desejo meu de voltar, não arrependi do que eu fiz, porque eu sei que eu passei. Mas eu me sinto ainda muito como se eu estivesse pecando. E quer direcionar essa pergunta? eu quero, quem tiver. Qual é o seu nome? Precisa de gente ficar de pé. Porque esse assunto foi falado na semana passada. Eu vou fazer questão de repetir essa parte que é de extrema importância. Eu sei que muitas pessoas estão vendo uma coisa aqui. Depois você pode entrar no meu Instagram e lá tem um link, você vai direto no canal do YouTube, onde tem uma mensagem que foi ministrada sobre esse assunto. Você leu a palavra correta, a sua versão da Bíblia está correta, a palavra repúdio é diferente de divórcio. No grego e no hebraico as palavras são diferentes, ok? A palavra apoluo, no grego, quer dizer repúdio. A palavra apostasio quer dizer divórcio. Quando Jesus fala para os discípulos sobre isso, ele está falando sobre repúdio. O que é o repúdio? É quando um homem ele se casa pela segunda vez e ele não quer se divorciar da primeira, ele tem que devolver uma parte do dote para que ela pudesse viver. Ela tinha que dar uma carta para ela apresentar ao sacerdote que dava a ela o direito de se casar de novo, estava dentro da lei. Jesus disse que não veio para rejeitar a lei, ele veio para cumpri-la. Então, em hipótese alguma, ele ia bater de frente com a lei. Então, ele segue em frente dizendo: aquele que repudiar a sua mulher, não pode se casar com outra. A mulher repudiada comete adultério, e aquele que é repudiado também comete adultério. Por quê? Porque não havia divórcio. A partir do momento que ele se divorcia, ele tem uma carta. Ele recebe uma carta em prova de feito de punho, naquela época, do cônjuge, do ex-cônjuge, dizendo: você está livre para se casar com outra pessoa. Detalhe: tanto o homem quanto a mulher poderiam repudiar o seu cônjuge. O homem, porque ele era uma autoridade, e se ele não gostasse de alguma coisa, a mulher era um produto para negociar, então ele rejeitava essa mulher e deixava ela dentro de casa como uma escrava, só servia para filhos ou quando ele quisesse a relação sexual com ela. E a mulher também fazia isso. Quando ela não queria se deitar com ele, não queria fazer algo com ele. Isso acontece na história, não com o povo de Israel, mas com a rainha Vasti, quando o rei a chama para falar e ela diz: eu não vou lá. Isso era uma forma de repúdio. Então o que ele faz? Ele repudia ela e se casa com Esther. Ela permanece repudiada, certo? Então isso é repúdio, ok? Deus odeia o repúdio, odeia o divórcio, sim, como odeia qualquer tipo de pecado. Deus odeia o pecado, porque o pecado é a separação entre o homem e Deus, ok? Mas presta atenção: Deus odeia muito mais um homem que agride sua mulher. Deus odeia muito mais o adultério. Deus odeia muito mais atitudes covardes de um dos cônjuges.
do que o divórcio, que é para que os dois possam viver bem. É um mal necessário. Por que é um mal necessário? Por causa da dureza do coração. E eu finalizo dizendo: o que é dureza do coração? Quando a pessoa não quer mais amar. Então ela não tem paciência, não tem bondade, ela não pensa mais no outro, ela pensa só em si mesma, ela é egoísta e tudo mais. Ok? Eu não posso falar muito porque nós falamos sobre a administração semana passada, espero que tinha respondido, mas com certeza a mensagem que foi colocada na semana passada, eu falo mais detalhado sobre isso, com mais cuidado. E estou à disposição para responder isso para vocês também. Instagram, WhatsApp, como vocês quiserem, pode entrar em contato, eu vou fazer questão de responder isso, tá? Isso é teologia, é Bíblia, e infelizmente os pastores do passado não tinham conhecimento suficiente para poder responder essas perguntas. Eu sofri com essa sua dúvida, por isso eu fui tanto atrás para buscar essa resposta, tá bom? Deus abençoe você e todos vocês que ainda sentiam dor por causa disso. Uau! Sofrem por não ter esse conhecimento, essa clareza a respeito disso em relação ao divórcio. Vamos lá, pastor Fred e pastora Fran, olha que pergunta é essa, hein? Como iniciar uma nova relação com a finalidade de casar novamente, sendo que eu amo meu ex e tudo me faz lembrar ele? Só terminando, calma, que eu assustei também quando eu vi. Só terminamos devido a uma tragédia ou um acidente e ele faleceu. Uau! Ela é um pouco complexa essa pergunta, né? Mas esse não foi o meu caso. Eu compartilhei um pouquinho, né, pastor? Pelos estudiosos, a paixão ela dura 3 anos, gente. Passei 3 anos. No caso, 8 anos, está dando 13, né? A paixão acabou e a paixão, até então, não pagava os boletos. Então, eu não amava mais. Eu passei 8 anos sacrificando, porque a Bíblia, né, nos diz: eu vou ser honesto, você sacrifica. Meu irmão. Então eu vivia debaixo de julgo, né, de um evangelho errado, né, de uma religiosidade muito pesada. Então eu não assistia mais filmes de romance, porque eu via aquela cena linda, eu falava assim: eu não quero. Eu não vivo isso e eu nunca mais vou viver isso. Deus é agora. E eu vivia, não posso, né? Porque eu me converti aos 13 anos. Eu falava: eu não posso divorciar, não posso tratar Deus é agora. Tenho um filho, piorou. Só que Deus, ele é Deus de segunda chance, né? Então, eu me coloquei diante de Deus, assim como eu decidi sozinha. Líderes, pastores na época falavam: filha, não faz isso. Essa pessoa não conhece a Cristo, não conhece a palavra, você já tem, né, você já é convertido, você já tem a Cristo, não faz isso. E eu, apaixonada, cega pela paixão, eu falei: não, eu quero, é uma mudança da minha vida. E no momento Deus decidiu: então, você decidiu sozinho, então vem cá, vamos decidir. Então, Deus gerou uma circunstância na época, onde eu me disse com os meus pastores para eu decidir sozinho. Fui buscar, fiz campanha de oração para eu ter coragem, porque a culpa, o inimigo, né, gente? Porque o principal interessado na nossa felicidade interna é Jesus, e o principal interessado na nossa tristeza, na nossa infelicidade é o diabo. E ele queria que eu ficasse presa até no final. E eu falava: Deus, eu não acredito nesse Deus de chicote na mão. E foi quando eu tive essa coragem de chegar e falar: olha, acabou, chega. Eu quero ser feliz de novo. Eu quero começar a sonhar. Eu quero ter uma vida novamente, porque eu não tinha. Né? Às vezes eu colocava uma capa da pessoa feliz. Eu sempre fui ministra de louvor, às vezes sorria. E falava: Deus, não sou eu. Chorando por dentro, quebrada por dentro. Queria rodar o mundo, menos não lá para dentro de casa. Porque é horrível quando você encontra cara a cara uma pessoa que você não ama mais. Mas você tem que fazer seu papel de esposa. Isso é pior quando você entende. Você tem que fazer. A Bíblia diz que enquanto casada você tem que fazer. E isso doía, né? Ia pro banho, me
lado de puxa, porque eu me sentia a pessoa mais suja, mas Deus me deu uma segunda chance, né? E o interessante é que quando você realmente se quebra, se doa diante do Senhor, Ele vem como um pai, porque Ele é pai. Ele fala, amém, filho, eu vou tirar você do castigo, você aprendeu? Eu aprendi. E Deus dá uma segunda chance. Mas no meu caso, eu não amava. Eu creio que é muito mais difícil você estar dentro de um casamento abusivo, né, e amando. É muito complicado. Mas eu sempre digo que se você amar, existe chance. Você pode pagar um preço, você pode, né, e até as consequências, mas pagar aquele preço. No meu caso, não existia mais. Eu só me vi diante de Deus para ser me liberta, né? Tira as correntes que me tratam. E assim Deus fez. É legal porque no meu caso foi o contrário. Como eu falei para vocês, eu recebi a intimação do divórcio, né? De repente chega a notícia e seu mundo acaba, né? Você está todo estruturado, você tem um apartamento, você tem carro, você tem uma família, tinha 2 filhos. E naquele momento eu lutei por 1 ano e meio. Eu lutei por 1 ano e meio por esse casamento. E a juíza que determinou, olha, hoje não tem mais como. Precisa ser bem aqui na audiência, você vai ter que assinar o divórcio. E eu assinei. Eu creio que 1 mês, 2 meses depois, aí esse é o ponto da pergunta que eu acho que é muito interessante. Num domingo à noite, quando eu fui devolver os meus filhos, que dei um beijo neles e entreguei para a mãe deles, eles saíram numa portaria. No que eles estão lá, a mãe com os 2 filhos, um de cada lado, o diabo falou o que eu ouvi? Olha aí a sua família. Olha a sua família indo embora. Para me machucar. Só que naquele momento eu não sentia mais nada. E eu pude abrir a minha boca, porque é tão importante quando você abre a boca, até para que o mundo espiritual entenda e ouça o que você está falando. Eu falei, não é a minha família. Os meus 2 filhos estão indo com a mãe. E ali eu vi que eu estava completamente curado, pronto para um novo relacionamento, porque já não existia mais nada em relação à minha ex-esposa. Então essa percepção de que foi feito, foi batalhado e acabou é importante para que a gente possa iniciar um novo relacionamento. Amém? Amém. Glória a Deus. Gabriel, essa pessoa, ela está presa no passado, e no passado não tem como restaurar, porque ela está viva. O cara morreu. Mas eu acho que ela morreu depois, né? Mas ainda já está separado, acho que é isso, né? Então, o inimigo ele vai tentar te perder. Se essa pessoa está aqui, se mandou, ela está aqui. Procure a libertação. Rose, pastora Rose, lá no fundo. Você vai procurar a pastora Rose e ela vai direcionar a Helena e vai direcionar, porque essa pessoa precisa passar por uma libertação. Porque senão você vai ficar nesse cativeiro presa e ninguém vai substituir essa pessoa. Não existe duas pessoas iguais. Só que essa pessoa o Senhor já levou, então não tem como restaurar, não tem como voltar atrás. Então passe por libertação para que você consiga caminhar novamente, porque o nosso Deus é um Deus de segunda chance. Olha aqui, hoje eu sou feliz no meu casamento, a Juliana é feliz no casamento, a pastora Fran é feliz no casamento. Então, enquanto estão aqui, né, você vai ficar presa até quando? Você precisa ir atrás dessa cura, porque só depois de estar realmente curada, você vai conseguir se relacionar com a pessoa sem comparações. Uau! Aleluia! Tem alguém aqui que quer fazer uma pergunta? Aqui entre nós? Alguém? Então vamos lá! Aqui no meu celular está chovendo de perguntas e a pergunta agora é para o Ademar e para a Juliana. Vamos lá! Fui casado 10 anos e completando 2 anos separado. Ao conhecer uma pessoa, qual o prazo entre o namoro e o casamento? Porque saber quando recomeçar, hein? Quando recomeçar? Essa pergunta é boa. Olha, essa pergunta é muito boa. E o que acontece? Quando eu me separei,
conhecer nenhuma mulher para gerar expectativa no coração dela, mas também não quero que nenhuma mulher aproxime de mim para gerar expectativa no meu coração, se não for para ser a minha esposa. Eu fiz essa oração e confesso, por alguns meses eu vivia ansioso, tentando buscar, às vezes não procurar me aproximar de ninguém, porque eu tinha feito essa oração, mas sempre conhecendo pessoas novas, mas eu esperei no Senhor. E quando chegou o momento que eu conheci a Juliana, ela fez uma oração. E essa oração me alcançou. Ela fez a seguinte oração: Senhor, gera no coração dele o que está no meu coração. Que quando isso aconteceu, eu tive certeza que era para ser a minha esposa. E aí o que aconteceu? Então, assim, não tem um prazo determinado. Tem quando o Senhor direciona. Entre namoro, noivado e casamento, foram 4 meses. E nós nos casamos. Porque nós tínhamos certeza que éramos um escolhido para o outro, o Senhor tinha preparado. Então, a pergunta não tem um prazo determinado, mas tem uma determinação que você se posiciona. E nem quando você se posiciona e espera no Senhor, pode ter certeza, Ele tem pressa em que você encontre e para te encontrar essa pessoa o quanto antes. Foi isso que aconteceu comigo, né? Agora deixa ela contar a experiência dela. Eu confesso que para mim foi um pouco assustador. Eu não imaginava que um ano eu estaria com outra pessoa. Até costumavam dizer no meu irmão de amigas que eu era a última da filha, eu era improvável. Pela minha idade, por ter 2 filhas, por ter ficado viúva, eu era improvável. Mas a prova do Senhor me passar na frente e me colocar. A primeira filha. E quando a gente começou a namorar, eu também tinha feito uma ação do Senhor que eu não queria procurar. É claro que a gente olha, a gente acha bem interessante, então quando essa pessoa eu não vou procurar ninguém. Eu quero ser encontrada. E de fato foi o que aconteceu. Ele me encontrou e foi uma igreja dele. Fui fazer uma visita. Por acaso, foi uma reunião de oração lá e ele caiu de paraquedas na minha cabeça. Então, assim, fiquei com medo porque era pouco tempo. Mas, como eu disse, a certeza que a gente tinha, pelo que tinha acontecido, tudo que Deus tinha falado, tudo que Deus tinha confirmado, tanto no meu coração quanto no dele, não fazia sentido a gente esperar. Eu falei, a gente vai se conhecendo pelo caminho, a gente vai se conhecendo no dia a dia, mais juntos, pela certeza que o Senhor nos deu desde o começo que era a Juliana Madelar e era o Renato Juliana. Lembrando, eu quero que vocês, quando forem conhecer alguém, quando for se relacionar com alguém, primeira coisa, nós que somos cristãos, nós andamos em paz, correto? A partir do momento que você conhece uma pessoa e que essa pessoa, você, ao aproximar dela, você não sente paz no seu coração, reavalia. Porque foi o que aconteceu com o Juliana. A primeira coisa que veio no meu coração foi a paz, aquela certeza que estava tudo correndo em paz. Então, a paz é o primeiro hábito, no nosso relacionamento. Quando você se conhecer ou conhecer alguém, perceba se está em paz ou não. Bom? Vamos lá então para a nossa penúltima pergunta. Gabriel. Opa. Bem-vinda, vem cá aí. Vamos lá então para a nossa penúltima pergunta. Não exigia da outra pergunta, Queria saber como vocês lidaram com o ex de vocês, se foi tranquilo e se todos conseguiram liberar o perdão. Você pode repetir o contexto? Eu queria saber como vocês lidaram com os ex de vocês, do antigo casamento, se foi tranquilo
que ela encontrasse alguém para ser feliz. Se você me perguntar se isso aconteceu, eu vou dizer que não, porque tem informações que não. Mas eu continuo orando para que o Senhor a abençoe. Afinal de contas, ela é mãe de meus filhos. E 21 anos juntos não são só alguns dias. Então, eu tenho algumas responsabilidades como homem. Eu não sou de caráter, mas tenho responsabilidades. Eu sei que eu fui responsável, né, por retirar da casa e trazer para estar comigo. Ela esteve comigo durante 20 anos. Então, o que é o desejo do meu coração? Que Deus a abençoe e faça com que ela seja feliz e possa caminhar, seguir em frente. Porque se ela estiver bem, os filhos também não estar bem, são filhos dela, né? Se apenas um estiver bem, eles não vão estar totalmente bem. Então eu preciso pensar com a cabeça, né? Para mim e para eles, eu não posso ser egoísta. E a Bíblia fala que o amor, ele é paciente, mas segundo, ele é bondoso, ele não procura os seus próprios interesses. Então eu preciso querer bondade para ela, né? É sempre complicado quando a gente se relaciona com pessoas que às vezes não querem mudança, não querem uma transformação. Então acaba sendo difícil. Por outro lado, também tem o ex dela, que quer ganhar, eu vou ter que me dar uma hora, né? Então, como é que lida com os seus ex? Não, eu não tenho mais ex, né? É ex, não é minha, é ex, bom, tá? Então, se você falar minha ex, é minha, não é mais sua, né? É só a ex ou o ex, certo? Deixa isso claro, eu não estou uma aposta sobre nenhum, né? Já entrei aqui em cada um. Então vamos lá. Agora, como eu lido, por exemplo, com o pai da menina, né? Eu não tenho contato, não faço questão de ter amizade e não tenho distância. Mas já deixei claro, na nossa casa, nós temos as nossas regras, tive a oportunidade de conversar com ele também, de forma clara, abertamente, né? Na nossa casa nós temos as nossas regras e a gente funciona assim. Enquanto ela estiver conosco, vai ser do nosso jeito, certo? Você gostando ou não, precisa respeitar isso, porque ela não vive com a gente, ela passa mais tempo com a gente, então vai ser da nossa forma. Quando eu estiver com você, está tranquilo, respeitar a sua maneira, né? Ela nunca vai ser obrigada a me chamar de pai, assim como eu vou ser obrigado a chamá-la de mãe, mas cada caso é um caso. Isso é muito complexo. Muito complexo. Vai depender de pessoas que conseguem estar bem, conseguem conversar, porque saber se existe, precisa existir um casal que já tinha se casado novamente, e aí ele saiu, a mãe, os filhos, o marido, e ele, os novos filhos, enfim, sabe aquela coisa toda que o pessoal todo sabe. Lá em casa, na verdade, tanto eu quanto o Thiago, os dois pediram o divórcio. Eu pedi e ele pediu. Então, por isso é bem parecido. Porque é bem distante. Eu saí fugida de casa, né? E eu tive que ir com 4 anos de idade, dar celular para ela, ter contato com o pai dela, que ele perturbava. Então, eu e ele, perdão, vou ser sincero, consegui liberar perdão para ele depois de 4 anos. Só que ele não teve maturidade de entender o meu perdão e achou que era eu que havia de conta. Aí eu falei, eu só perguntei, só para ele, depois eu disse, ele entendeu errado, entendeu? Então, assim, cuidado, porque às vezes você liberar o perdão, você não entende e acha que está querendo resgatar, entendeu? Então, teve um dia que eu falei, cara, Jesus, eu estou perdoando, não adianta mais falar, porque ele não tem maturidade para poder entender isso, não, na época ele não teve. Mas assim, eu demorei 4 anos, liberei o perdão, e demorei 4 anos para perdoar, viu, Priscila? Foi quando o Senhor falou para mim, olha, filho, você escolheu errado. O meu casamento não deu certo, porque ele arbitra escolher errado, é isso. Só que eu aceitava, porque eu pensava assim, casei virgem, no primeiro carro eu beijei de boca, não errei, não pequei, por que não deu certo? Porque eu escolhi errado. Simples assim. Então eu demorei muito a entender que o erro do meu casamento foi o livre-arbítrio meu, a escolha errada. O ministério é subsidiário, né? Também tem que escolher errado. Pessoal, vamos tentar acender o que a gente falou aqui, nós já vamos encerrar o nosso show, mas ainda não respondeu mais 2
casamento, sendo bem sincero, eu acho que a vontade de todo mundo que está aqui é de não errar, não é verdade? Eu não quero errar, eu já sofri, né? Eu já passei por muita coisa, então eu quero agora o quê? Ser feliz. Não é assim que a gente pensa? Então o que acontece? No meu caso, na Fran, nós estávamos assim, vamos colocar a gente no Senhor, para que essa glória da segunda casa venha realmente, né, ser poderosa. Então, para vocês terem uma ideia, nós colocamos 3 pedidos diante do Senhor, 3 provas. A primeira, nós fazíamos parte do Ministério de Louvor, e que era que os nossos líderes dessem um sinal positivo em relação a isso. Então, pensa, no final do culto, nós procuramos os nossos líderes, pastores, queremos conversar com vocês, eu e a Fran, a pastora olhou para a gente e falou assim, olhou para o marido dela, o pastor falou assim, o que eu te falei? O que eu te falei? Não sei, eu falei, Fred, eu sempre falei, foi o primeiro sinal. O segundo, gente, primeira confirmação, a segunda confirmação, para vocês terem uma ideia, era que os nossos pais, ao conhecer a gente ali por cima, por fora, já começassem, né, a abrir esse sorriso, não é verdade? Ó, minha filha, né? Parece que esse homem aí, ó meu filho, essa mulher, e foi o que aconteceu. Até então ela falou assim, então está ótimo, 2 confirmações são maravilhosas. Vamos começar a orar. Eu falei, não posso. Ela falou, por que não pode? Eu falei assim, eu preciso da terceira confirmação. O Espírito Santo está mentindo algo aqui. Aí ela falou assim, o que é a terceira? Aí eu falei, não, porque lembra daquela questão que passou? A avó dos meninos do lado de lá ficou do meu lado, me ajudou nesse processo todo, e sempre orou acreditando que essa família ia ser restaurada. Eu preciso ligar para ela e falar que esse sonho está acabando, que eu vou dar sequência na minha vida. Essa mulher tirou o celular assim, agora pronto. Agora a ex-sogra dele vai definir se você faz o que você quiser. Largou o celular assim, gente, acho que ela saiu da casa gritando. Eu falo, você quer fazer assim? Faz desse jeito. Meu Deus. E aí eu ligo para ela, falo, olha, eu estou ligando para a senhora por conta disso. Deus me mostrou uma nova mulher, eu vou dar sequência na minha vida. Ela começou a chorar. Ela falou, acabou tudo agora, né? Aí o que acontece, gente? Ela chorando, ela fala assim, semana passada, Deus me mostrou que estava preparando uma nova esposa para você. Amém! Glória a Deus! E aí agora, na segunda casa, eu posso te falar que eu sou apaixonado nessa mulher. Amém! Aleluia! Amém! Deus é bom, gente. Acredite, Deus é bom e tem uma história para cada um de vocês. Amém! Aleluia, gente! Só uma coisa. Às vezes você não conhecia o Senhor. Às vezes você não tinha a orientação que você tem hoje. Então você passou pelo terceiro casamento, não deu certo, né? Então, cada caso, a nossa intenção é não errar. Eu falo para o Edmar que ele não foi o primeiro homem da minha vida, mas ele é o último homem da minha vida. Amém! Como diz o pastor Matias, a gente gosta de um peso, não, porque eu não penso mais de costas, assassinar. Brincadeira, ele não passa tanta raiva em mim, não, ele passa pouca. Mas eu falo, se eu ficar viúva, gente, eu não caso de novo. Mas por quê? Porque se eu quero, não chega, tá bom? Mas assim, o que eu penso? Pode ser que essa pessoa escolheu errado, às vezes, não tinha conhecimento, não tinha direção, mas não, Paula, na igreja, os 2 casamentos, deu errado. Não, deixa eu falar, está na hora de você se conhecer melhor. Está na hora de você pedir, fazer igual o Fred fez, colocar sinais, me dar respostas, me dar direção. Eu coloquei a minha lista, Senhor, eu preciso ter qualidades do homem de Deus, de caráter. Você não está olhando, você está olhando que aparência, você vai errar de novo. Porque a aparência não engana. Você está olhando o quê? Você está procurando as coisas erradas. Então, por isso que você está errando. Então, pare tudo, não repita os mesmos erros do passado, dos outros 2 ou 3 relacionamentos.
Deus o homem ao deserto, Deus vai te abençoar. Amém. Só não vai pela sua força, pela força do seu braço, porque pela força do seu braço já é uma luz 3 vezes. É verdade, amém. Eu só queria voltar um pouquinho na pergunta anterior sobre a questão do perdão. Quantos filhos eu vi vocês aqui? Não é pelo fato de não ter havido divórcio que não há necessidade de perdão. No meu processo de cura, eu precisei perdoar. Eu tive um casamento de 21 anos e eu digo, o Idemar sabe disso, eu tive um casamento de paz. Mas a gente tinha problemas, a gente tinha dificuldades. E um dia eu já estava viúva, eu estava dormindo, e o Espírito Santo falou comigo em sonhos. Apenas uma frase, me veio a imagem dele à mente, e o Espírito Santo falou assim: você precisa perdoar o fulano. Eu acordei assim, assustada, falei: como assim? Do nada perdoar. Meu casamento foi um casamento de paz. Só que eu comecei a orar e o Espírito Santo veio me trazer na minha memória fatos que ainda estavam guardados dentro do meu coração e que eu precisava liberar perdão para ele, mesmo ele estando falecido. O meu coração precisava me livrar daquilo que, daquela raizinha de amargo que ainda estava dentro de mim. Então, não só a questão de considerar que se tem alguém, no passado ainda vivo, presente, precisa liberar esse perdão, como aqueles que também ficaram vivos, que ficou alguma coisa para trás, que precisa ser resolvido, mesmo que a pessoa não esteja aqui mais. Mas dentro do seu coração precisa ser retirado aquilo. Então, isso fez parte do meu processo de cura também. Perdoar aquele que já tinha morrido, mas ainda tinha alguma coisa ficada para trás. Amém? Vamos lá. Irmã Juliana, aproveitando aqui para responder a nossa oficialmente última pergunta. Pessoal, está chovendo de perguntas aqui. Nós vamos ter essa pergunta, a última pergunta, que é direcionada para o pastor Edmar. E se você quiser fazer mais perguntas, você pode entrar em contato lá no grupo do Restart para você fazer parte agora. Pode fazer a pergunta? Pode fazer a pergunta para a coach, que a gente direciona também, tá bom? Para o pastor Edmar responder essa pergunta para você, tá bom? E eles também vão responder para você. Vamos lá. Tenho atualmente 29 anos, me casei aos 21 e me divorciei aos 25, sem filhos. Foram 2 anos e meio para sair do meu relacionamento. E agora, depois que estou solteiro ou solteira, que eu não vou falar, há 4 anos não consigo me relacionar. Como se libertar dos traumas emocionais para se relacionar com outro alguém? Eu vou falar da minha experiência, porque foi algo que o Senhor trabalhou dentro de mim. Eu já tinha a promessa de que eu teria um segundo casamento. Isso foi muito rápido. Logo que eu fiquei viúva, de 6 dias de viúva, a pessoa falou para mim: você vai se casar de novo e eu vou entrar. E aí eu entrei no processo. Antes de pensar nesse relacionamento, eu entrei no processo de redescoberta de mim, de cura, de restauração da minha identidade, porque depois de 21 anos de casado, você meio que se perde no que sou eu, pelo menos foi o que aconteceu comigo. O pai das meninas ficou 4 anos doente e cuidando dele, uma doença muito grave, você acaba se perdendo. Eu me perdi naquele processo, eu já não sabia mais quem eu era. Eu era enfermeira, eu era cuidadora, eu era amiga, quem eu era? E hoje estava Juliana nesse lugar. Então eu precisei, primeiro, mergulhar em Deus. O Senhor me chamou para um tempo de intimidade com Ele, para que as minhas emoções fossem restauradas, para que a minha identidade fosse restaurada, para que a minha alma fosse curada e restaurada, para que eu pudesse viver o novo. E depois, o processo de descoberta, de autoconhecimento. Então, o primeiro conselho que eu dou é: mergulhe no Senhor. É Ele que vai mostrar o caminho. Eu passei por um processo
muita intimidade com o Senhor, eu vivi coisas com Ele que eu nunca tinha vivido durante toda a minha vida. E foi nesse processo que o Senhor foi trabalhando dentro de mim, me restaurando, me renovando, me preparando para aquilo que estava por vir. Então, para viver o novo, é preciso deixar o velho e é preciso permitir que o Senhor entre e faça a obra. Amém. Entre e restaure, entre e renove, entre e cure. Então, se você quer viver o novo, abra o seu coração para o Senhor, mergulhe nele. Não é lá no mundo, não é lá na balada, não é conhecendo meninos e meninas, não é a revelia, mas é mergulhando no Senhor na intimidade com Ele, porque é Ele que vai direcionar, é Ele que vai mostrar, é Ele que vai curar e te preparar para o novo. Amém. Amém. Essa pessoa, o que eu posso falar é o seguinte, é que ela precisa abrir o coração, como nós já falamos, de abrir o coração para liberar perdão e para ser perdoado também, porque às vezes você traz coisas do passado e foi algo que eu conversei com a Juliana quando nós começamos a nos relacionar. Olha, eu não quero trazer nada do passado para o presente, porque se você traz uma bagagem que não deu certo lá e aquilo ali vai trazer uma resistência para você se relacionar com a pessoa nova. Então, um conselho nosso, meu, é que você abra o coração e peça para o Senhor tirar todas as coisas, libere o perdão, porque o perdão é a melhor coisa que tem para você ter liberdade. Quando você se perdoa e é perdoado pelo Senhor e tem essa certeza, você tem leveza a entrar num outro relacionamento. Amém. 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 Pessoal, aleluia. Pessoal, quantos aqui querem recomeçar? Glória a Deus. E vai ser nesse nome de Jesus. Existem várias perguntas aqui, a gente vai finalizar com o pastor Edmar a respeito do sexo. As pessoas não querem só recomeçar, como querem saber a respeito disso. E resumindo a pergunta aqui de dezenas de pessoas, como lidar com a questão do sexo nesse processo de fé para que tenha a vida sexual ativa sobre o processo de santidade nesse processo? E essa é a nossa pergunta do nosso pastor Edmar. Tá bom, faça sua pergunta, deixa sua pergunta ali, a gente vai direcionar a pergunta de vocês para eles depois. Eles vão responder e eu vou colocar para vocês lá no WhatsApp as respostas que eles quiserem, tá bom? Bom, se você tem uma vida sexual ativa, eu quero, e você não está casado, eu quero dizer para você que você está distante do Senhor, você está em pecado. Isso te afasta do Senhor. Mas se você teve uma vida sexual ativa, deu um tempo agora, quer recomeçar, quer ter uma vida de santidade para poder se casar, eu digo para você que você precisa se conhecer, você precisa ter um tempo contigo mesmo, e aprender a gostar de estar com você e a se conhecer melhor. Não foi fácil permanecer um ano sem relação sexual. Eu vinha de uma sequência de vida ativa bem promíscua. Foi pouco tempo de mim, né? Depois que eu divorciei, mas foi um tempo suficiente para me envolver com algumas pessoas e isso não fez bem para mim. Não fez bem para mim porque eu sabia que ele estava me afastando do Senhor. Aquilo estava sendo uma fuga para mim. E muitas vezes o sexo se torna uma fuga, porque eu não sei qual é o problema que eu tenho, eu não sei qual foi o problema que me levou ao divórcio. Então eu vou buscar algo que possa me satisfazer. Algumas pessoas vão para a bebida ou para um tipo de vício, e o sexo não deixa de ser uma forma de vício. Então, quanto mais sexo, melhor. Né? Ou quanto mais balada, melhor. Quanto mais diversão, melhor. Quanto menos ficar em casa, melhor. Tudo isso é fuga. Tudo isso é uma forma de fuga. Mas a partir do momento que eu fiz um propósito com Deus, eu disse: eu não toco numa mulher
Até que o Senhor traga para mim aquela que eu sou escolhido. A partir daquele momento eu me posicionei. O dia 24 de dezembro de 2000 com ele. E aqui naquela noite, naquela tarde, eu fui com Deus. E eu voltei a ter uma relação sexual no dia 11 de dezembro de 2014 com a Pauliana. E ela podia ter pedido cancelamento do nosso casamento naquela noite. Ou melhor, naquela manhã. Naquela noite. Naquela noite. De tarde. Por quê? Um ano sem relação sexual. Sabe o que aconteceu? Eu perdi a habilidade. Eu perdi a prática. Eu perdi a coragem. Eu perdi a autoestima. Eu posso dizer que eu perdi muita coisa. Perdi a autoconfiança. E eu fui para uma lua de mel quase um pano. Por quê? Porque eu olhava para ela. Eu não sei o que vocês estão rindo. Fala, Mensagem, estou ligado. Deus permitiu que isso acontecesse para quê? Para que eu voltasse para o zero. Eu precisava esquecer tudo que eu havia aprendido no passado, principalmente na área sexual. E eu tinha que reaprender. Ela foi um pouco menos de tempo, foram 7, 8 meses, 9 meses mais ou menos, 10 meses que a gente conversou, foi mais ou menos isso, 8 meses. E o que acontece? Ela passou o tempo também para reaprender, nós temos que reaprender isso juntos. E sabe qual é a melhor coisa? É que a nossa vida sexual é excelente, porque é como eu não me lembrasse do passado, eu não me lembro do passado. A nossa vida é satisfatória. Porque o que Deus fez conosco foi maravilhoso. Esse tempo de santidade foi a melhor coisa que nós fizemos na nossa vida. Por quê? Porque nós literalmente começamos do zero de novo. Eu tive que reaprender a beijar. Eu tive que reaprender a ter relação sexual. Aí eu tive que perguntar: como é que você quer? Como você prefere? E nós fomos redescobrindo isso. Isso é maravilhoso. Você sai de uma vida sexual ativa e começa uma outra sexual ativa, você está se envolvendo com a pessoa agora e fazendo o que você fazia antes. Ou seja, você não está fazendo com essa aqui, você está fazendo com a outra. E a gente está fazendo com essa inconsciente, mas é uma realidade. E eu vou fazer questão de deixar você com essa pergunta. E vocês vão perceber que a resposta vai ser muito parecida. Por quê? Porque não tem coisa melhor do que você aprender quem você quer amar. Porque nós não nos amávamos ainda. Nós sabíamos o que ia com você. Não se envolva com alguém se você estiver apaixonado, tá? Porque você não vê defeito. Ela falou sobre isso. Você não vê defeito. Se você for consciente, você vai ver defeito. Aí fica até mais difícil. Você só vai ver. Se já vai ver defeito logo, fica mais fácil de você tomar uma decisão depois. Certo? Foi muito bom que eu cancelei, novamente. É incrível, porque o inimigo sabe quais são os pontos que mais pesam na relação para você. E no meu caso, os 2 pontos que mais pesavam eram o financeiro e o sexual, que foi as 2 áreas que eu fui tratada comigo, as 2 áreas. Porque não é segredo, eu casei com o Edmar, ela recebeu o segundo desemprego. Pense. E depois volto com os mel. Ah, meu Deus, onde eu fui amarrar, meu gente. Mas eu falei assim, foi o Senhor que respondeu aquela tarde. Foi o Senhor que falou que era dele. Eu nem estou apaixonada por esse homem, gente, por quê? Então, assim, eu falei, Jesus, e agora eu vou chegar para cancelar, como é que vai ser? Porque eu podia. E ele ia entender, porque não foi fácil. Olha, foi tão ruim assim, não, foi difícil. Porque a gente tinha química, a gente tinha vontade, tinha, né?
não foi como eu esperava. Não foi. Né? Então foi um teste para mim, para ele, mas também foi para mim. E foi um processo de aprendizado. E assim, não existe que uma segunda continuidade, existe o nosso jeito de fazer. Que a gente teve que construir junto. E ele teve uma mulher, por mais que eu sou 11 anos mais nova que ele nunca teve uma mulher. Eu falo isso de olho fechado, sem nem olhar para ele. Com a maturidade que eu tenho de falar, calma, vamos fazer de novo? Só que você pega assim, faz desse jeito, eu gosto assim. E a gente ia fazer, eu falo, gente, vamos falar tudo aqui, não tem problema nenhum. Às vezes você amanhã vai casar de novo e você vai falar assim, cara, eu queria que ele pegasse desse jeito que eu gosto. Por que você não fala? Você precisa falar, você vai falar. Inclusive, também é alguns casais aqui. Você precisa falar. Qual o problema se você falar? Não há problema nenhum em relação a isso. Porque ele também vai precisar falar. O sexo não precisa ser morno. Não, por quê? Porque às vezes a mulher, principalmente, ela precisa do que ela ouve. E ela vai querer se ouvir palavras que às vezes vocês nem imaginam, homens. Que a gente gosta de ouvir. Cada mulher tem a sua particularidade. Então é necessário sim falar como gosta, de que jeito gosta. Eu beijar, gente, que meu Deus dele, cara, esse homem é igual a verde. Parece que eu tenho 12 anos de idade, gente, vocês não sabem beijar. Não, para. Deixa eu beijar no fogo, deixa eu beijar com o nervoso. Não, pelo amor de Deus, não, calma, só me acompanha. Na boa, não. Então, assim, porque ele estava muito apavorado, muito agoniado, muito sem tenso demais. Mas, olhando hoje, não, gente, calma. Então, foi um processo. Na verdade, a gente já teve um processo mesmo. Psíquico, né? Que teve todo assim, né? Olha se Deus não vai. E eu falo hoje, quem dera, não sei, quem tem a nossa média, né? Vamos essa igreja. Uma salva de palmas, amém? E como se sexualidade foi o pessoal mais gostou? Só para complementar, é importante explicar algumas coisas para vocês. O longo tempo de casado te faz se envolver muito mais com outra pessoa. Então você vai tendo hábitos, vai tendo manias, né? E a gente precisa entender essas coisas. Então, quando você vai ter um novo relacionamento, você tem motivação para o zero. E a insegurança do homem é muito maior do que a mulher, muito maior. O homem se sente muito mais inseguro. E hoje, eu nunca vejo ter passado por tudo isso. Foi legal de passar, não foi. Não foi. A gente não tem tido que estar passando por isso. Porque se a gente passa essa cidade, sei por quê. Cara, aqui, por quê? A gente hoje a gente entende. Todas as experiências que nós vivemos, né? Para vocês entenderem, quando nós comigo, eu tinha acabado de. Quando começou a namorar comigo, eu tinha acabado de receber a notícia que eu não tinha câncer. Eu tive câncer de próstata, raro para a idade. Então eu comecei a fazer um tratamento, eu já tinha na cabeça com a próstata, que deixa o cara próstata, e aí, o que vai ser? Tudo isso eu passei. E vivi de uma forma muito complicada. Eu olhava para ela e tinha que era parede mais no caminho. Eu falei, eu tenho que R$50 aqui, eu caminhei aqui. E hoje a gente dá graças a Deus pelo que a gente vive. 10 anos depois, né, no ano de casar, a gente olha para trás e fala, Senhor, muito obrigado por ter nos dado essa experiência que eu não vou falar para vocês. Fácil não foi. Assim como não foi fácil a vida de José para chegar a ser governador. Assim como não foi fácil a vida de Moisés, para que ele se tornasse um dia um grande líder de fogo. Assim como não foi fácil para Davi, para que ele se tornasse um rei. Vai acontecer hoje. O líder desse ministério, como o Senhor colocou, nós dois,
ter sido muito difícil. Mas hoje, a gente tem amor por vocês e experiência o suficiente para poder falar para vocês aquilo que a gente viu e vai mostrando. Porque Deus está no controle. No final, é muito